Pessoal do canal Adubos e Adubações, estamos iniciando uma nova série dentro do canal que a cada bimestre nós vamos conversar com o Marcelo da FC Stone sobre tendências de mercado em fertilizantes. O Marcelo é gestor de fertilizante da FC Stone. A FC Stone é uma empresa de 1924, americana, e que faz gestão de risco de commodities. O Marcelo vai poder ampliar e vai nos dar um panorama nesse momento, e a cada 2 meses nós vamos fazer isso. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Fique à vontade. Ok, muito obrigado, Nelson. Então, apenas complementando o que o Nelson colocou, muito bem colocado, a empresa é uma empresa norte-americana, listada na Nasdaq, e nós trabalhamos com prestação de serviços financeiros ligados a commodities e vários outros mercados. E eu, exatamente como o Nelson colocou, montei uma que nós chamamos de uma mesa de fertilizantes para a FC Stone, agora há cerca de 5 anos. E aqui nós não compramos nem vendemos fertilizantes físicos. Nós temos duas atividades principais. A primeira é dar suporte aos nossos clientes no momento, tentando identificar o melhor momento de compra do NPK, porque é um produto muito volátil e com muito baixa transparência de preço. Então é muito importante comprar na hora certa, porque ele representa cerca de 30% aí do custo de produção das principais culturas agrícolas brasileiras. E se você, portanto, comprar mal comprado, é um problema, é muito ruim, né? E a outra coisa que nós fazemos nós estamos desenvolvendo o mercado de derivativos, que são instrumentos financeiros, de fertilizantes. Hoje em dia é possível, portanto, usar derivativos de ureia e de fosfatados para gerenciar os seus riscos de preços, de como essas matérias-primas vão evoluir no futuro. E, portanto, por exemplo, gerenciar já o custo do seu plantio para a safra-verão desse ano, por exemplo. Marcelo, é como fosse um hedge, né? Exatamente. A pessoa se protege das variações futuras dos preços. É isso? Exatamente. Perfeito. Isso. É um hedge, é exatamente isso. Ah. Bom, então agora vamos começar a falar um pouquinho do fertilizante. O fertilizante, possivelmente todos vocês que estão nos acompanhando sabem disso, mas se não eu vou esclarecer. Hoje em dia, cerca de 80% do NPK que o Brasil consome, NPK é o N de nitrogênio, o P de fósforo e o K do potássio, né? Que são os 3 principais macronutrientes, né? Então, cerca de 80% do NPK que o Brasil consome nesse momento é importado, né? E, portanto, por isso que fertilizante todo mundo, mas vale dólar, vale dólar porque é tudo praticamente importado. Então, obviamente, ele tem que valer dólar, né? Então, para entender o que vai acontecer com o fertilizante, não adianta a gente olhar só o que está acontecendo no Brasil. Se o Brasil vai demandar bem, se o Brasil vai demandar mal, se choveu muito, se choveu pouco, se a safra vai ser boa, se a safra vai ser ruim. Evidente que o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo. E possivelmente, junto com os Estados Unidos, nós nos revezamos de lugar, o maior importador. Tem ano que nós somos o maior importador, tem anos que os Estados Unidos é o maior importador. Por quê? Como nós somos o 4º maior consumidor e nós produzimos muito pouco internamente, nós turbinamos a nossa posição para sermos aí o 1º ou 2º maior importador mundial. Então, o que acontece? Para entender qual é a dinâmica de preços e o que vai acontecer no futuro com o preço, nós temos que entender o que está acontecendo no mundo todo, né? O que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Índia, que é outro imenso consumidor, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos países produtores, que são países diferentes para cada um dos diferentes macronutrientes e tal. Então, na verdade, é uma commodity complexa, porque ela está dependendo do que está acontecendo no exterior, em diversos países bem diferentes, e tem que estar acompanhando tudo isso para poder se preparar e efetuar a compra, como eu disse, no momento adequado, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para colocar, Nelson. Perfeito. E como é que você vê a tendência dos próximos meses nos preços ou nos movimentos de fertilizantes, já que temos, coronavírus afetando o dólar, que vai afetar o preço.
já que temos, impacta muito as safras dos Estados Unidos, safra aqui, safra em outro local. Quer dizer, como você falou, é um conjunto de coisas, de fatores que afetam o preço final do fertilizante no mercado brasileiro. E 80%, como você falou, aproximadamente 80% é importado. Então, não dominamos esse preço como nação. E como é que você vê para os próximos meses, né, essa movimentação, quais são as variáveis e como é que você enxerga essas possibilidades? Então, até dezembro, nós estávamos vivendo um mundo que tinha uma certa tranquilidade, colocando assim, né? Então, por exemplo, o preço de fosfatado. O fosfatado em outubro de 2018, portanto, cerca de 1 ano e 3 meses atrás, 4 meses atrás, ele estava a $455 por tonelada, o preço que nós chamamos CFR Brasil. O que quer dizer isso? É o preço no porto, a mercadoria chegou no porto. Tá? E a partir daí, evidentemente, ela tem que ser internada, ela tem que ser processada, produzir uma fórmula específica que você vai usar. Muita gente usa MAP, mas muita gente não, vai usar fórmula. E vai ter que ser distribuída, estocada e levada até a sua fazenda, né? Então, obviamente, tem uma série de outros custos em cima disso. Mas o preço do MAP no porto é talvez a principal componente de preço, né? Claramente, ele deve ser aí cerca de 80%, 85% do valor que vai chegar na tua fazenda depois. Então, o que acontece? O preço ele estava em outubro de 2018 a $455 no porto. Muito bem. Quando nós chegamos em dezembro agora, em meados de dezembro, nós estávamos com o preço no porto a 280. Isso é uma queda de 40%. Houve 40% de queda. Então, quando nós estávamos em outubro de 2018, nós estávamos com um dos maiores preços dos últimos 5 anos para esse produto. E quando nós chegamos em dezembro, nós estávamos no menor preço dos últimos 13 anos para esse produto. Então, por exemplo, para os nossos clientes, já desde novembro, nós estamos insistindo muito, né? Hoje em dia nós temos aí clientes pelo Brasil inteiro. E nós insistimos muito e recomendamos muito que eles antecipassem a compra do fosfatado para a safra verão de 2020-21, né? Ou seja, o que eles vão plantar aí a partir de setembro, né? Nós temos clientes aí no Brasil inteiro, então às vezes é um pouquinho depois disso, lá na Bahia vai um pouquinho mais para frente e tal. E por quê? Porque o preço estava baixo demais, né? Agora, por que o preço caiu tanto? O preço caiu tanto porque, na verdade, nos Estados Unidos, nós tivemos as 2 últimas safras, que foi a safra que foi colhida em outubro 18 e depois a safra que foi colhida em outubro 19. Então foram 2 safras que tiraram nutrientes do solo americano. Os Estados Unidos é imenso plantador dessas culturas, evidentemente. Mas eles não conseguiram, os norte-americanos não conseguiram repor esses macronutrientes de maneira adequada. Lá nos Estados Unidos, eles aplicam fertilizantes 2 vezes ao ano. No outono, logo durante a colheita, ou logo depois da colheita, e daí vem a neve, aquilo fica protegido, guardado ali no solo. E depois, quando vem a primavera, que vem o de gelo, eles começam o plantio de primavera, que esperamos que seja daqui a pouco, eles vão e colocam mais fertilizantes ainda, mais do que eles colocaram no outono. Bom, então eles têm tipicamente esses 2 períodos de aplicação por ano. Então, em outono de 2018, houve uma colheita muito boa, mas choveu demais. E por conta da chuva, eles não puderam fazer aplicações adequadas de fertilizantes. Óbvio, os Estados Unidos é muito grande, óbvio que aplicaram alguma coisa. Mas foi muito menos do que se esperava. Quando chegou na primavera do ano passado, aliás, não existiu primavera do ano passado nos Estados Unidos, porque estava tão atrasado que quando chegou ainda na última semana de de maio de 2019, estava nevando em algumas áreas do cinturão de milho. Quando chegou no dia 10 de junho, eles começaram o plantio. Então é quase que eles saíram do inverno para o verão. E foi um caos completo. A área de plantio de soja caiu 15%, a demanda foi ruim, e mesmo quem plantou tinha tantas dúvidas se ainda valia a pena plantar ou não, que de repente não aplicou o que devia aplicar de fertilizante. Foi um caos. Então,
Ou seja, tivemos outono 18 muito ruim, tivemos primavera 19 muito ruim, e aí todo mundo estava apostando muito agora no outono 19. E, novamente, a janela foi muito curta. Por quê? Porque como o plantio foi muito tarde, a colheita também foi muito tarde. E quando acabou a colheita, já praticamente estava nevando, de novo foi muito ruim. Então, por conta disso, os preços caíram muito, de todos o NPK. Mas caíram por excesso de estoque que não foi vendido. É isso que aconteceu? Por excesso de estoque e por falta de demanda. Os dois estão juntos, tá certo? Claro, certo. Um dos maiores consumidores mundiais não consumiu. Por 3 sobrou. temporadas seguidas, os estoques só subiram. Há investimentos muito grandes, principalmente nessa área de fosfatados. Foram feitos investimentos nos últimos anos, literalmente bilionários, que passam da casa de 10 bilhões de dólares passam, talvez 15 bilhões de dólares no Marrocos e na Arábia Saudita. Então, a capacidade de produção subiu, a demanda caiu, os estoques estão altos, os caras não cortaram produção até setembro, não, deu no que deu, os preços despencaram. Né? Isso vale para N, P e K. Isso vale principalmente, tudo que eu estou falando. Para potássio é uma dinâmica um pouquinho diferente, eu já posso explicar em seguida. E o nitrogênio é outra coisa, vamos deixar de lado o nitrogênio por enquanto. Perfeito. Então, voltando lá ao ponto que eu estava, é o seguinte, estava na cara que os preços deviam subir e nós recomendamos muito aos clientes que comprassem, muitos clientes anteciparam, e não só clientes nossos, mas como uma série de... Realmente o Brasil teve um momento de antecipação de compra atípico, né? É atípico o pessoal comprar. Algumas pessoas, alguns fazendeiros compram, mas é atípico, muito pouco. O ano passado foi muita gente. Em novembro, dezembro, houve uma grande antecipação de compra. Bom, de dezembro para cá, em final de dezembro, a OCP, que é o produtor do Marrocos, por fim declarou que ia cortar a produção. Por outros motivos, mas resolveu que ia cortar a produção. E aí, isso se juntou a vários outros cortes que haviam sido feitos desde setembro, porque os preços vinham caindo. Então, no total, já se cortou cerca de 7 milhões de toneladas de produção de fosfatados, que é um mercado da ordem de 100 milhões, então cerca de 7% do mercado. Então, começou a ajustar. Então, no dia 20 de dezembro, mais ou menos, a OCP declarou que ia cortar a produção de 500 mil toneladas. Em seguida, a Mosaic, que é americana, muito grande no Brasil, também já tinha cortado em setembro, e quando chegou no dia seguinte que a OCP declarou o corte de produção, a Mosaic voltou ao mercado e falou, olha, eu também vou cortar mais ainda. E daí os preços começaram a subir. Então, o preço que no Brasil estava 280 já subiu aí para uns 300, 305. Nos Estados Unidos estava mais baixo, para 260, também subiu a 300, 305. Estamos aí empatados com os Estados Unidos agora. Mas eu acho que ainda é um bom momento de compra, porque os preços, na hora que os Estados Unidos começar a plantar, todo mundo imagina que vai haver uma primavera esse ano lá nos Estados Unidos, e aí a área de soja deve recuperar esses 15% de área que eles perderam, então a demanda deve ser muito forte. Então, possivelmente, o fosfatado tende a subir, eu acho que ainda mais uns $30, que seria talvez mais uns 10%. Então, acho que ainda convém antecipar a compra, havendo essa possibilidade. Né? Perfeito. Isso aí é sobre fosfatado. E é interessante porque, junto com o fosfatado, e falando especificamente safra-verão para soja, que eu acho que é mais o que a gente focou aqui agora nesse momento, o pessoal fala, bom, então eu vou fazer junto o potássio? Não, eu acho que ainda não deve, né? Em dezembro, muitos de nós pensaram, então vamos comprar potássio? Não, não compra potássio, não compra. O potássio está, como dizem os jovens aí hoje em dia, está noutra vibe, tá? O potássio não está começando a subir. O potássio está caindo muito, ele é um mercado muito oligopolizado, é um preço que os produtores fazem, mas o fato é que a China, que é um imenso comprador, não está comprando por diversos motivos e deve pular um ano de contrato. Há uma grande possibilidade que ele pule um ano de contrato anual. Isso vai ser uma perda aí de uma ordem de talvez 5 milhões de toneladas, talvez 6 milhões de toneladas de demanda que os produtores esperavam e que não está vindo. E agora, a partir de setembro, esses caras de potássio cortaram de lá para cá 2,5 milhões de toneladas. Não é suficiente. Se eles não cortarem 5, 6, o mercado vai continuar caindo.
Então, nós já caímos bastante. De dezembro para cá, nós já caímos pelo menos uns 20, 25 dólares, que é bastante para potássio, é quase 10%, pouco menos de 10%. E a chance de queda ainda continua, né? Então, nós temos recomendado aos clientes que não comprem, porque a gente acha que ainda vai cair um pouco. É evidente que isso pode mudar a qualquer momento, né? E aí, só para chegar no último ponto que você se referiu, que é o coronavírus. O coronavírus veio a partir na verdade, do começo dessa semana, embaçar muito o cenário, tá? Então, todos os mercados de commodities, exceção feita a ouro, que é um porto seguro, as outras commodities, petróleo, metais, grãos, energia, tudo está caindo e caindo com muita força. O fertilizante está se sustentando. Ele não caiu ainda. Talvez porque está todo mundo esperando esse plantio de primavera nos Estados Unidos ser muito forte esse ano. Mas ele pode vir a sofrer. Então, embaçou um pouco o cenário. Tá? Mas, de novo, como o fosfatado especificamente está num preço muito baixo, eu recomendaria ainda a compra nesse sentido. E o coronavírus, também, o que é interessante sobre o fosfatado também é o seguinte: eles têm 3 áreas lá, 3 cidades, eu até não sei bem os nomes delas, mas tem uma delas lá, que é a cidade que produz cerca de 25% do fosfatado que a China produz. E a China é o maior produtor e o maior exportador de fosfatados mundial. Tá? Então, isso aí está parado a produção. E hoje já está parado aí já desde a semana passada, porque foi o ano novo chinês. Então é meio com período de férias e tudo. E daí o governo resolveu também, já na semana passada, há uns 10 dias, colocar essas cidades como em quarentena. Uma dessas 3 cidades que eles colocaram é essa que eu estou me referindo, que produz 25% da produção chinesa. E agora, hoje, eles acabaram de prorrogar o fechamento das atividades na cidade inteira. Todo mundo tem que ficar em casa, acho que só pode ser para comprar comida, não sei como é que funciona aquilo lá. Mas não tem, eles, vamos dizer, prorrogaram a atividade industrial e deixaram fechada até o dia 13 de fevereiro. Né? Então, o que acontece? Se ficar por muito tempo fechado essa produção, você está cortando a produção de um produtor muito grande, o maior produtor, o maior exportador mundial. Então, de certo modo, isso pode ser, por esse ângulo, até um outro fator de alta de preço. E, por outro lado, a China também é grande consumidora. E, por outro lado, a China está consumindo menos. Então, também se imagina que, possivelmente, o plantio dela vai ser prejudicado por toda essa situação e que a demanda de grãos dela também vai ser prejudicada. Então, já se questiona. Já era difícil ela cumprir, de certo modo, essa fase 1 do acordo que ela fez recentemente com os Estados Unidos, aí no começo do ano, e agora parece que é mais difícil ainda. Então, os grãos estão caindo fortemente, soja que chegou a bater 9,60 por bushel, talvez há 10 dias atrás, 15 dias atrás, está abaixo está agora 8,80, 8,90, então caiu muito. E isso, evidentemente, também não é uma boa notícia para fertilizantes. Quer dizer, se o preço do grão está muito ruim, a empresa, né, o produtor que vai plantar aquele fertilizante fica receoso em comprar o produto. Né? Então, o cenário ficou um pouco embaçado, tá? Por conta disso aí agora, nessa semana. Ok? Perfeito. Marcelo, eu acho que é excelente análise. E vamos... eu gostaria também, eu vou deixar aqui na tela o teu telefone, né, o telefone da FC Stone, se alguém quiser se interessar em se aprofundar mais e entender todas as questões de derivativos e proteção de risco e a grandes riscos que vocês promovem. E nós do canal aqui agradecemos muito e acreditamos que daqui a 2 meses voltamos a conversar. Excelente. Perfeito. Eu que agradeço a gentileza da oportunidade, fico à disposição, vai ser um prazer falarmos novamente, tá bom?